Porque o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Jeremias 18, versículo 4. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos partir aqui por mais uma conclusão. Louvado seja Deus. Concluindo mais um trabalho. Vamos agora para o texto sagrado. O texto sagrado que nós vamos estar meditando, fazendo a conclusão de mais um trabalho sobre o vaso nas mãos do oleiro, vai falar do relacionamento de Deus e a sua criação, ou seja, a sua intimidade com o homem, né? Louvado seja Deus. Deus, aqui nesse texto, nós vamos entender e ficar bem claro que Deus ele é representado, ou seja, ele representa o oleiro, e o homem, ou seja, o povo, a nação, ela representa o vaso nas mãos dele, que pode ser considerado e aplicado nos dias atuais ao qual estamos vivendo, né? Tem tudo a ver. E hoje nós podemos entender que Deus, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, continua sendo o oleiro e nós continua sendo o vaso onde Deus quer trabalhar na vida do ser humano. No primeiro vídeo, o versículo 1 e o versículo 2, eu falei sobre a respeito que Deus, ele sempre está buscando falar com o homem. E também posso entender que o maior interessado em ter uma comunicação, um diálogo com o homem, o maior interessado, a parte mais interessada é Deus, ou seja, ele que se dirige ao homem para tentar ali ter uma comunicação, ter um diálogo, ter uma intimidade, né? Então nós vamos ver no versículo 1, né, no capítulo 18 de Jeremias, no primeiro vídeo que eu fiz, que o maior interessado é Deus de falar com o homem, né? E aí o homem se dispor a falar com ele, dependendo da condição onde ele se encontra, Deus fala com ele e mostra a ele como Deus é. No segundo vídeo eu falei que no capítulo 18, versículo 3, nós vamos ver que Deus sempre está trabalhando, ou seja, fazendo a sua obra. E nesse segundo vídeo eu falei que tem pessoas que entram e saem da casa do oleiro. Eu cheguei a entender uma conclusão revelada pelo Espírito Santo que as pessoas não percebem que Deus está trabalhando no vaso, ou seja, Deus está moldando o vaso, mas infelizmente as pessoas não conseguem entender que Deus quer trabalhar no vaso. Então o versículo 3 ele vai falar que nós devemos perceber, estar ligado no trono, estar ligado em Deus, ou seja, arraigado na videira, para nós poder entender como que o Senhor trabalha no vaso, como que Ele está trabalhando no vaso, né? Agora vamos para o versículo 4, que é a conclusão. No versículo 4 nós vamos ver o quê? O vaso se quebrou. Por que o vaso se quebrou? Né? Jeremias 18, versículo 4. Por que o vaso se quebrou? Então alguém pode se perguntar ou indagar essa pergunta. Foi falta de cuidado do oleiro? Acredito que não. Alguém ainda pode indagar uma outra pergunta. Foi falta de manuseio do oleiro no manuseio do barro? Acredito também que não. Eu acredito que Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então acredito que jamais o oleiro pode falhar. Mas então ainda continua a pergunta. Mas por que o vaso se quebrou? Vamos descobrir agora. Eu acredito que a do barro era ruim, ou seja, o povo, o homem que poderia estar na qualidade de servo, já não estava mais na qualidade de servo, estava na qualidade de rebelde. Então eu acredito que daí parte a entender que o barro que Deus estava trabalhando naquele momento ali era um barro de péssima qualidade. Mas ainda fica a pergunta, mas o que pode levar o barro, ou seja, o barro que o Senhor estava trabalhando naquele momento ali, que o vaso se quebrou, a não ter qualidade? Eu acredito que são as nossas atitudes, como nós se comportamos. Isso dá a entender que o barro somos nós e o oleiro é Deus, representado por Deus. Então eu acredito que se o barro for bom, o Senhor vai fazer um vaso bom, mas se o barro for ruim, eu acredito que aí não vai sair um vaso bom. Então eu acredito aqui que são as nossas atitudes que vai fazer o barro ser bom ou ruim. Agora, quais são essas atitudes? O que leva a ser o barro ruim? Primeiro, dureza no coração, ser incrédulo, que não tem acessibilidade com a dor do próximo, ser soberbo, murmurar o tempo todo, impureza, desobediência, indisposição, ser péssimo. Eu acredito que covardia também e outras coisas levadas a esse sentido leva a ser o barro a ser ruim. E aí a pessoa com essas atitudes, não tem como o barro ser bom. Não tem como ser bom o barro.
Aí coloca um barro desse na mão do oleiro. Aí o oleiro vai fazer o vaso. Não tem como esse vaso ficar um vaso bom. O vaso vai quebrar. Mas o bom disso tudo, que o Senhor pode mudar a história desse barro. Então, no texto sagrado nós podemos entender que Israel, a nação eleita, o povo escolhido, estava ali no péssimo barro. Ou seja, um barro ruim. Porque tudo que era para eles fazer do jeito certo, ser obediente, ter fé, ter coração quebrantado, ser uma pessoa boa, ter disposição para servir o Senhor, adorar o Senhor, eles não tinham, eles estavam tendo o oposto. Então, eles se encontravam ali de barro ruim. Mas Deus permitiu que eles sofressem por essas atitudes deles. Aí você pode se perguntar, mas como que você chegou a essa conclusão? Com base em vários relatos bíblicos, eu posso citar aqui 3 deles. O primeiro deles eu posso colocar Isaías, o livro de Isaías, capítulo 1, o versículo 2 e 3, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que eu posso até dar um título, ou seja, casa rebelde. Ou seja, uma pessoa que não tem um diálogo, não tem uma comunicação com seu Criador e não conhece Ele, é o quê? Rebelde. Então, por aí vai. O segundo motivo eu vou colocar aqui Oséias capítulo 4. Mas se você quiser entender mais, eu vou citar aqui só apenas o versículo 6. Mas se você quiser entender, você pode ler do versículo 1 ao versículo 7, capítulo 4 de Oséias. No versículo 6, o Senhor se refere desse jeito. O Senhor ali vai rejeitar eles. Por quê? Porque era um povo que não tinha conhecimento. Então, se era um povo que não tinha conhecimento, não tinha como ele ser sacerdote de Deus, ser uma bênção de Deus ali. Então, o Senhor o rejeita. Por quê? O povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Eu coloquei Isaías como uma primeira referência, porque se eles não conheciam Deus, ou seja, o animal que era animal conhecia o seu possuidor, mas Israel, que era a nação escolhida, não conhecia Deus. Quer dizer o quê? Não tinha diálogo, não tinha comunicação. Então, em Oséias, o Senhor fala que eles estão perecendo porque lhe falta conhecimento. Segundo motivo, né? Então, quem não tem comunicação, diálogo, não tem como ter conhecimento, não tem como saber. E o terceiro motivo é em Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 8, nós vamos ver o quê? Que o Senhor tem ali, o Senhor ali tem uma plantação, e aquela plantação, quando ele faz aquela plantação, porque dela ele espera um fruto, mas estava ali aquela plantação sem dar fruto, e ele chega a um determinado momento de mencionar que vai cortar e jogar fora, porque se não está dando fruto, não serve para nada. Mas ali ele faz uma tentativa, faz mais uma tentativa em esperar para ver se ela vai dar algum fruto. Então eu coloco também aqui João 15, versículo 16, tem pessoas que dizem assim, você quer aceitar Jesus? Não, eu discordo disso. Eu acredito que todo homem ele tem que tomar uma decisão. O nome disso é decisão. Porque em João 15, versículo 16, nós vamos ver que Deus escolhe nós. Primeiro, ele diz, primeiro eu escolhi a vós, não foste vós que me escolheste. Então eu acredito que nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Qual é a decisão? Deixa Jesus entrar na tua casa, como vai dizer ali em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Senhor está batendo na porta. Aí se a pessoa tem um coração duro, não acredita, não tem fé, é incrédulo, aí como é que Deus vai entrar? Mas quem tem acessibilidade, quem tem um coração quebrantado, quem tem a esperança de fé, na hora que ele ouviu a voz do Senhor, essa mensagem aqui é uma mensagem que tem endereço. Qual é o endereço? Seu coração, meu coração. Se você deixar ela entrar, penetrar no seu coração, eu acredito que ela vai fazer morada e o seu devido tempo ela vai dar o seu fruto. Louvado seja Deus. Então o Senhor estava fazendo ali o vaso, no versículo 4. Aí de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então o vaso se quebrou. Se o vaso se quebrou é porque ele não resistiu ao processo de modelagem. O processo de modelagem do oleiro. Então o vaso, ou seja, o barro, para chegar a ser vaso, ele precisa passar por todo um processo, por toda uma modelagem. Primeiro ele é amassado, depois dele amassado pronto, ele vai partir para a roda. Na roda nós vamos ver que Deus vai modelar, ou seja, vai moldar ele para ele chegar a ser um vaso, ou seja, chegar na performance de ser um vaso. Mas o que é este amassar? O que é essa moldagem? Vamos ver agora. Então o barro está sendo amassado, o barro está sendo modelado. Quer dizer o quê? Nós temos que passar, como vai dizer ali Jesus em João 16, versículo 33, se não me falha a memória. Nós vamos passar por o quê? Por luta, por tribulação. Mas tudo isso tem uma diferença. Quem está em Cristo Jesus,
vai vencer, porque Jesus nos deu o respaldo. Então, portanto, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, o vaso está sendo preparado nas mãos do oleiro. Nós temos que ter fé e acreditar que o vaso está sendo moldado pelo oleiro. Nós vamos ver que no versículo 4, o vaso quebrou nas mãos dele ali, não quer dizer que nada está perdido. O que pode ter levado o vaso a se quebrar? São as nossas atitudes, ou seja, o barro não tinha boa qualidade. Mas o oleiro, ele não deixa se perder nada. Ele pega o vaso, amassa de novo e faz com que o vaso tenha qualidade. Como que esse vaso vai ter qualidade? Nós deixamos a nossas má conduta, a nossas má atitude e ser um barro do jeito que Deus quer. Qual é esse barro que Deus quer? Um barro bom, um barro de ótima qualidade. Então eu posso entender que nesse processo todinho, se o barro não oferecer qualidade nas mãos do oleiro, eu acredito que Deus ele altera o projeto original, porque ele está com o intuito ali de fazer um vaso, e um vaso bom, ou seja, um vaso que ele venha a ser honrado. Mas se o barro não tem qualidade, então eu acredito que ele pode fazer o quê? Ele altera o projeto original. Esperando o quê? Esperando que nós possamos mudar nossas atitudes, porque muitas das vezes não, Deus quer trabalhar na nossa vida, Deus quer fazer a gente de uma grande bênção, mas muitas das vezes nós não permitimos. E se nós não permitir Deus trabalhar na nossa vida, Ele não vai trabalhar se a gente não permitir. Porque como eu citei agora atrás, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Ele só vai entrar na sua vida, Ele só vai trabalhar na sua vida, na minha vida, se eu e você permitir. Porque Ele é o quê? Educado. Porque no versículo 6... no capítulo 18, no versículo 6, nós vamos ver que Deus ele vai dizer: assim sois vós na minha mão. Então ele o quê? Ele só vai trabalhar se você permitir. Ele só faz aquilo que nós permitimos na nossa vida. Se você não permitir, lê o versículo 6, você vai entender o porquê. Ele só vai fazer aquilo que você permitir na sua vida. Ou seja, ele só fará de nós aquilo que nós permitimos a ele fazer. Se nós não permitir, ele não vai fazer. Mas se nós permitir, eu acredito que nós vamos se tornar uma grande bênção na mão do Senhor. Mas você pode se perguntar, mas Deus não é Deus? Ele é o Todo-Poderoso? Mas isso não interfere no poder de Deus. Ou seja, a onipotência de Deus, ou seja, porque Ele é poderoso, Ele não vai interferir na tua vida não. Por quê? Isso tem a ver com o poder do livre-arbítrio. Você tem um poder. Que poder é esse? De tomar decisão, de saber o que você quer. Deus deu o poder ao homem. Não é o poder da Câmara, não é o poder do Senado, não é o poder da República, não. É o poder de decidir o que você quer na sua vida. Que caminho você quer trilhar. Isso dá o nome de poder. Qual o poder? Poder do livre-arbítrio. Você decide se você quer Deus na sua vida, se você quer Jesus na tua vida ou não. Então Deus, por Ele ser poderoso, Ele não vai interferir. Por Ele é impotente, Ele não vai interferir. Ele só vai entrar na sua vida se você permitir. Então vamos concluir. Eu posso aqui falar algumas qualidades de um barro bom, que possa se tornar um vaso de honra nas mãos do Senhor. Primeira qualidade que o barro tem que ter. E são as atitudes, nossas atitudes que nós devemos ter, conquistar e ter. Coração quebrantado. Essa é a primeira qualidade. Atitude. Segunda, fé. Sempre temos que ter fé e acreditar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que jamais Ele há de abandonar nós. Sensibilidade. Sensibilidade é o quê? É a gente sentir a dor do próximo, ou seja, chorar com o próximo. Não ser ruim de coração. A sensibilidade é aquilo que você vê que o ser humano está passando e você ser sensível com aquilo. E se você puder fazer alguma coisa por ele, você possa fazer. Não só julgar. Julgar, só quem julga é a palavra de Deus. Somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem não tem poder de julgar outro homem. Essa foi a terceira atitude. A quarta atitude. Humildade. Ser humilde. Humilde é aquela pessoa que não quer ser mais do que o seu próximo, mas que é uma pessoa simples. Muitas das vezes as pessoas querem confundir humildade com bestagem. Bestagem é uma e humildade é outra, tá? Tem pessoas que querem confundir isso. Humildade é aquela pessoa que ela não quer ser mais do que o seu próximo, é uma pessoa que ela quer ser ela mesma, ela quer viver a vida dela, não quer viver a vida do próximo, entendeu? Isso é humildade. Outra qualidade, pureza. Nós temos que ser puro, porque muitas das vezes a pessoa quer julgar outro só pelo olhar, só pelo olhar dele. Não, a pureza ela vai te levar a entender que muitas das vezes as pessoas têm vários comportamentos e a gente temos que às vezes aceitar a pessoa do jeito que ela é. Vamos conhecer, depois que você conhece, você vai entender que às vezes não é aquilo que você pensava quando você viu de cara. E o sexto é ter obediência, ser obediente, ser muito obediente aos nossos patrões,
aquelas pessoas a qual nós temos que ser submissos, né? O sétimo, ter coragem. Às vezes nós deixamos de conquistar algo, de adquirir algo na nossa vida, porque às vezes falta coragem. Então nós temos que ter coragem. E o oitavo é o quê? Ter disposição para tudo, ter disposição para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. E o último, para encerrar com 9, é ser otimismo, acreditar que você vai conseguir, que você vai chegar até o final da jornada, que é o céu. Acredite nisso. Aí pega todas essas qualidades que eu falei aqui, todas essas atitudes, coloca na mão do oleiro e veja o vaso que eu e você se tornamos. Louvado seja Deus, Jesus é bom demais. Deus quer fazer de cada um de nós um vaso de bênção, meu irmão, minha irmã, para que através de nós o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porém, Deus só fará isso em nossas vidas, aquilo que nós permitimos. Então, deixa Ele entrar na sua vida, permita Ele fazer isso na sua vida, fazer você de um vaso de honra, de um vaso de alabarte. Esta é essa mensagem. E como eu falei no decorrer do vídeo, do áudio, ela tem um endereço. O endereço é o meu coração, o seu coração. Então abra o seu coração para esta palavra. Agora eu vou fazer uma oração por você e por nós. Altíssimo Deus e amado Pai, uma vez mais entramos na Tua presença, meu Deus, para Te agradecer por esse estudo, pela Tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, por este alimento. Pai, que todos aqueles que for alcançado por este vídeo, por este áudio, possa ser fortalecido, possa ser uma grande bênção nas Tuas mãos, Senhor. Segura na mão dele, segura na mão dela, dá força, sustenta, meu Deus, e segura, meu Deus, nas nossas mãos, para que nós não possa cair e nem tropeçar. Pai, é o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para o todo sempre. Amém.